Bom dia, irmãos. Oh, ouvi um bom dia forte ali, hein? Isso é bom. Muito bem, irmãos. Nosso irmão Hélio iniciou aqui, falou de alguns pedidos de oração. Eu também tenho alguns, e claro que desses pedidos em relação à nossa igreja, os pedidos que foram mencionados aqui pelo Hélio, foram falados aqui durante a semana pelo WhatsApp. Peço a Deus e aos irmãos, no sentido de oração, que orem pela Laura, né, filhinha do pastor Ademário e da Tati, Laurinha. Ó, já tem até íntimo, né? Laurinha. O pastor está super feliz, a Tati está feliz. Eu não os vi pessoalmente, mas eu sei disso. Falei com eles, com o pastor Ademário. E assim, irmãos, eu já comentei com os irmãos que eu costumo observar muitas situações próximas de mim, dos irmãos, de um contexto de forma geral da humanidade. É algo que eu vejo que é da natureza humana ser um pouco cético em relação aos milagres de Deus. E não era para ser, né? Porque Deus faz tantos milagres. Milagres eu digo que diariamente, semanalmente, cotidianamente. Milagres o tempo todo estão acontecendo. O fato de nascer uma criança é um milagre. Nasceu uma criança é um milagre. Uma pessoa tomou uma decisão no coração de servir a Cristo, milagre. Uma família que não é fértil, que não pode ter um bebê, que busca vários tratamentos, não são bem-sucedidos, de repente Deus vai lá e o bebezinho nasce, a menininha nasce. É um milagre. E às vezes a gente passa por cima de tudo isso, convive com tudo isso, achando que é um meio natural, meio... faz parte da vida humana, sabe, Hélio? E não é assim. Os milagres acontecem diariamente. Olhe em volta sua, você vai ver milagres acontecendo o tempo todo. Eu quero também que os irmãos orem, essa é uma oração em favor do pastor Ademário e um agradecimento. Agradeço a Deus por isso. E orem pelo meu pai. Eu estava ouvindo aqui o estudo do Hélio, que tivemos aqui das 9 às 10, e Hélio pontuou um ponto muito interessante que, para mim, fez muito sentido e faz. Essa questão da conectividade, do ponto de relacionamento. Né? Eu tenho esse ponto de relacionamento com meu pai quando eu falo com Deus, de Deus para ele. O meu pai tem uma deficiência auditiva. E ele, às vezes eu tenho que ficar gritando com ele no telefone, sabe? Meio que berrando. E ele, oi! Mas quando eu falo, vamos fazer uma oração, pai? Ele, opa, vamos agora. Ele ouve bem, sabe? Tem nitidez ali no som. Outro dia eu compartilhei com os irmãos aqui na reunião de homens. O meu pai, ele foi diagnosticado com um problema no estômago. Eu peço que os irmãos orem por ele. Uma neoplasia aguda. E eu liguei para ele outro dia, eu estava lá na Sumaré, parei num posto de gasolina, numa drogaria São Paulo, tinha acabado de abastecer, falei, vou ligar para o meu pai para motivá-lo e falar um pouco para ele, né? E eu falei aqui, eu é que fui motivado, porque ele falou assim, olha meu filho, Deus já me livrou de tantos problemas, Deus já me curou tantas vezes, que para mim é indiferente, eu confio nele. Eu vou viver com ele. E aquilo foi, sabe, de grande valia para o nosso relacionamento. E eu não tinha intenção de orar naquele momento. Falei, pai, vamos orar agora? Ele, vamos. Orei com ele uns 5 minutos. Saí com o coração gigante de lá, sabe? Porque teve esse relacionamento. E eu vi a presença de Deus. E eu vejo os milagres de Deus constantemente. Passado isso aqui é uma introdução, não é a mensagem. Nós vamos para a mensagem agora. Orem
pelo pastor, orem pelo meu pai, o seu Joaquim, orem para os demais irmãos que já foram mencionados aqui, tá? E a nossa reflexão hoje é, como o Maio, né, a gente está falando de família, né, Hélio? Vai ser família. E hoje nós vamos falar uma coisa assim mais, como que eu poderia dizer? Mais, sabe a Constituição do Brasil? Nós não temos cláusulas pétreas, nós temos princípios. Por exemplo, o artigo 5º da Constituição fala do princípio da individualidade, do respeito, do direito. Você tem direito de ir, de vir, de falar. Cláusula pétrea, é um artigo pétreo. Ok, mas a Bíblia é muito mais relevante do que isso. A Bíblia tem princípios pétreos, princípios imutáveis, sabe? Em relação à família, em relação ao casamento, em relação aos filhotes, em relação aos netos, em relação a pais, a mães, cláusulas bíblicas, palavra de Deus, ensinamentos pétreos, ou seja, são imutáveis. Beleza? Então nós vamos mais nesse princípio do que é a Bíblia, não é? Um princípio de ensinamento, de condução, um princípio que ele não é exemplarista, né? Porque tem os princípios, tem a leitura exemplarista da Bíblia, mas é um exemplo que às vezes não é para a gente pegar isso como fonte, mas sim o princípio contextual, o princípio princípio pétreo, tá? É nesse sentido. Então, eu quero hoje ler com vocês 2 salmos, e eu acho muito importante ler esses 2 salmos, porque esses 2 salmos, eles fazem parte do mesmo contexto. É o Salmo 127 e o Salmo 128, tá? Veja na sua Bíblia aí e deixa a Bíblia aberta com você aí, que a gente vai lendo sobre isso. Salmo 127 e o Salmo 128. Amém? Salmo 127, Salmo 128. A maioria dos salmos foram escritos por Davi, certo? Ouvimos isso aqui de manhã e nós sabemos disso. Mas esses 2 salmos, eles são bem, pelos estudiosos, há uma concordância que quem escreveu esses 2 salmos não foi Davi, foi o Salomão, tá? Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos é levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele os dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão do arqueiro, ou outras versões guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da sua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos, como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém, durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Deus, por esta manhã.
Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. E colocamos diante do Senhor, ó Deus, essa igreja, a vida desses irmãos que aqui estão, cada um deles, juntamente com suas famílias, seus filhos, que o Senhor possa os cobrir de bênção, que o seu olhar, ó Deus, seja uma constante sobre a vida deles. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre a vida da Tati, a boa recuperação do pastor, e pedimos pela Laurinha, que o Senhor, Deus, continue com ela nos teus braços, cuidando, dê a recuperação, ó Pai, ali do peso necessário, e que tudo, ó Deus, os exames, tudo possa ser de conformidade, ó Pai, com o padrão natural do ser humano, com parâmetros de crescimento, que o Senhor cuide deles, ó Deus, que a tua bênção seja com eles. Eu creio que o Senhor está com eles, eu creio que ali foi um milagre que o Senhor colocou na vida desse casal, do pastor Ademário e da Tati, e com certeza, ó Pai, nós veremos aqui esse milagre, a Laura caminhando entre nós, dando risada, e vários outros testemunhos sendo dados. Peço, ó Pai, em relação ao meu pai, que o Senhor o recupere, se for da tua vontade, cuide dele, e que possamos, ó Deus, ter esse vínculo de relacionamento, não só eu com meu pai, mas todas as pessoas, os familiares aqui. Muito obrigado por tudo, nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, família, né? A gente está aqui sempre falando, e de vez em quando você vai ver eu fazer isso, ó. É porque minha visão, né, já expliquei para vocês, não é tão boa, né, Hélio? Aí eu estava aqui, aí o Hélio falou assim, a irmã pode ler aqui? Eu falei, tomara que ele não fala eu, porque senão eu vou ter que tirar uma foto. Eu agora estou com mania de pegar, lê aqui. Eu tiro uma foto, aí eu consigo ler, né? Mas, graças a Deus, eu enxergo, né? Eu não diria bem, mas Deus fez um grande milagre, porque depois de 9 cirurgias, né, como eu já mencionei várias vezes aqui, eu estou vendo. Deus é bom. O tempo todo, né? O tempo todo Deus é bom. Para você, Tati, isso aí. Família, irmãos, família, o que eu poderia dizer aqui inicialmente? Família começou antes mesmo do Estado. Família começou antes mesmo da igreja. Um projeto de Deus que começou lá em Gênesis 2:24. Quem é que pode abrir aí Gênesis 2:24? Abre você aí. Gênesis 2:24. Que diz assim: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa. Uma única carne. Por isso, olha só o projeto de Deus. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa, ou à sua mulher, em algumas versões, e se tornará uma carne. Isso antes mesmo da igreja, isso lá no começo, no Gênesis. Deus programa tudo isso. Deus faz esse projeto de família. E olha que interessante. Família é tão especial, é tão bom, que você não larga dela. É ou não é? Toda família aqui tem um problema. Tem um barraco nas famílias, né? Não tem? Mas chega aqui na igreja, está todo mundo sentado do lado da família. E tem os lugares certos, né? Irmã Lindalva é no segundo banco ali à esquerda. Tenta sentar naquele banco ali quando tiver a igreja cheia para você ver. Ela dá uma empurradinha assim, ela encosta ali do lado da Rosiane e ela dá um toquinho. É assim. O Cido mais a Nélia é ali. A Rúbia mais o Osmano é mais ali do lado. Não vem para o outro lado, não sei porquê. Quer estar juntinho ali, né? Né? Paulão está lá com a família. Ali o Carlos Inagaki com a Vanúbia. Aqui é a irmã Jared, aqui é o Marco. É assim. Lá atrás os irmãos certinhos lá. O Rose ali com a Erlande. É assim. Mas, de vez em quando, em casa, no dito popular, o pau quebra, não é? Um quer ficar no celular, não quer ir para a mesa, não quer almoçar junto, quer ir numa festa, o outro quer não sei o quê.
Mas uma coisa é certa, família é algo especial. E é uma instituição do coração de Deus. Como eu disse, antes mesmo da igreja, antes mesmo da constituição do Estado, Deus formou a família. E a família, como é mencionada em Gênesis 2, 24, quem lembra do texto que a gente leu agora? Por isso deixará o quê? Por isso deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e tornará uma só carne. Isso é um projeto de relacionamento e de instituição da família. E aí nós temos o quê? Esse projeto o quê? Um projeto monogâmico. Eita, nós, hein? Monogâmico. Que é a instituição de uma só carne, um só homem, uma só mulher nesse relacionamento. Certo? Por isso deixará o homem, a sua mãe e o seu pai, e se juntará com a sua esposa, a sua mulher, e se tornarão uma só carne. Mas diante disso, nós temos 3 pilares muito importantes que sustentam a família. E o primeiro pilar é a união de um homem com uma mulher. Esse é o primeiro pilar. A união de um homem com uma mulher. Irmãos, obviamente eu estou falando à luz da Bíblia. Perfeito? À luz da Bíblia é isso. Lembra que eu comecei falando de princípios pétreos? Princípios que são imutáveis? Esse é pétreo. Gênesis 2, 24. Você vai se deparar com várias situações no mundo de relacionamentos. Mas esse é um princípio pétreo que a Bíblia nos ensina. É um princípio à luz da Bíblia. O segundo pilar que nós temos é o casamento, né? Porque ele é um casamento entre 2 pessoas e tem esse relacionamento. Inclusive, juridicamente, né? Casamento é diferente de união estável. A união estável também não deixa de ser um casamento, mas ele já abre um leque maior para outros tipos de casamento. Os irmãos sabem do que eu estou falando, né? Do homem com homem, da mulher com mulher. Nesse caso, é uma união estável. Mas o casamento, que é o segundo pilar, né? É de acordo com os princípios bíblicos, monogâmico, né? Na monogamia. Agora, notem que existem 2 vertentes ou 2 extremos muito perigosos no casamento. E um deles é a poligenia. Né? A poligenia é aquela coisa do homem. Eu estou meio que formal aqui, mas já eu vou para o contexto, viu? É só uma introdução aqui. A poligenia é aquela coisa do homem ter várias mulheres. Não é? O homem tem... No Brasil não é permitido esse casamento. Mas alguns países, eu acho que na África do Sul, permite-se a poligenia, né? É aquela coisa do homem ter várias mulheres. No Brasil, acho que nem poderia ser isso, né? Porque a gente não dá conta nem de uma direito, né? De uma família só, vai ter várias, não é, Hélio? Mas existe essa cláusula em outras constituições que não é o Brasil. E o outro extremo que é perigoso é a poliandria. Hélio sabe o que significa, né? Poliandria é o inverso da poligenia, que é a mulher que quer ter vários homens. Não é? Tem mulheres que querem ter vários homens. Também, essa é uma luta por ativistas lá na África. Porque também, se o homem é um poligenia, tem a poligenia, né, direito de ter várias mulheres, a mulher quer ter direito de ter vários homens. Tudo isso fora do contexto bíblico. À luz da Bíblia, tudo errado. A luz da Bíblia é do Gênesis 2, 24. Tá? É o padrão de Deus, padrão da monogamia. Mas aí alguém pode chegar para mim e falar assim: Osmani, vamos ver para a Bíblia, porque não é bem assim. Você vem com essa conversa de que o homem
tem que ser monogâmico, né? Monogâmico, tem que ter apenas uma mulher, mulher apenas um homem, mas não é bem assim não, viu, Hélio? Salomão teve, a Bíblia fala que teve quantas mulheres, Salomão? 700 foi as concubinas, teve 300 princesas a mais nisso aí, não é? Foram 1000 mulheres. Eu fiquei pensando assim, né? 1000 mulheres, pensando que o ano tem 364 dias, 65, bissexto. Então, dava para revezar, né? Uma por dia. Puxa vida, ainda ia faltar dias para a mulher. Era muita mulher, não é? Mas isso, irmãos, Abraão teve outras mulheres, né? Isaac, demais patriarcas teve diversas mulheres. E como é que fica isso? Lembra que no começo eu falei que a Bíblia tem que ter uma leitura preceitual? O que é uma leitura preceitual? É você olhar para a Bíblia e falar assim, puxa, eu vou tirar as cláusulas pétreas, algo que é imutável, algo que é princípio de Deus. É uma leitura preceitual. Ou seja, quando lá em Gênesis 2:24, que fala que o homem se unirá a uma mulher, é uma mulher, não é duas mulheres, tá? É uma leitura preceitual. Agora, uma leitura exemplarista está fora dos princípios pétreos, fora do contexto que Deus ensina. O que é uma leitura exemplarista? É quando alguém chega na rodinha de conversa e fala, mas não é bem assim, viu? Salomão teve 1000 mulheres, fulano de tal teve não sei quanto. Isso é exemplos que não é de conformidade com o princípio bíblico. Dá para entender? Eu estou sendo muito formal, não, né? É isso. Então, quando você lê a Bíblia e fala assim, olha, isso aconteceu com o patriarca. Não, mas não era de Deus, era da natureza humana dele. E Deus não permitia isso. De forma nenhuma, Deus nunca permitiu que um homem tivesse mais de uma mulher, ou uma mulher mais de um homem. No passado, esses homens foram poligâmicos, né? Eles tinham várias mulheres, é a expressão que é usada. Agora, para dar uma ênfase nisso, que há um princípio pétreo, que o regime é monogâmico, basta ver algumas coisas que o próprio Deus nos ensina. Sabe lá no Êxodo 20, os 10 mandamentos? Quem é que lembra do 10º mandamento? Agora, vou fazer uma pergunta aqui. Quem lembra do 10º mandamento? Gente, primeiro mandamento. Não? Ninguém? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? O 10º mandamento ninguém lembra, né? O 10º mandamento está ligado ao relacionamento, tá? Não cobiçarás, viu? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Mas está no singular, não está? Singular. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ou está lá assim, não cobiçarás as mulheres do teu próximo. Não é um regime poligamista, né? É um regime monogâmico. Está no singular. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ou seja, fica só com a sua. Mulher, fica só com o seu. É isso que está falando o 10º mandamento. Deus já trata disso o quê? Na questão do princípio. Na questão preceitual, de preceito, sabe? De nortear, de instruir, de ensinar a raça humana. Olha, é monogâmico. O preceito é você ter um único cônjuge. Para tirar essa coisa né, Gilmar? Exemplarista. Não, mas não é bem assim. Lá na Bíblia aconteceu isso, era um homem de Deus. Lá na Bíblia aconteceu isso com a mulher, era a mulher de Deus. Isso é uma leitura exemplarista, tá? Se apegue com o preceito, com a íntegra, com o princípio bíblico. Mas e na graça? Porque a gente está falando do Antigo Testamento, mas na graça também teve alguns questionamentos em relação a essa questão de repudiar a mulher no divórcio, né? Tem uma pergunta muito capciosa que os religiosos da época fizeram para Jesus. Alguém lembra dessa pergunta? Você lembra, Hélio?
Perguntaram para Jesus assim, é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Os homens eram bem machistas naquela época, né? Sabe o que é isso? Repudiar? É separar mesmo, divorciar. É lícito, Jesus, fazer isso? Aí Jesus olha para eles e fala, olha, no começo não era assim. E Jesus leva, Jesus devolve a pergunta, né? Mas espera aí, vocês não leem a Bíblia? Vocês não leem os pergaminhos? Vocês não têm instrução? Vocês não são os doutores? Como que era lá no princípio? Gênesis 2, 24. Manter a família. Sabe? É assim. E hoje a gente vê muita coisa assim, né? Nessa linha de, não está muito legal, vou separar, que é por isso, que é por aquela. Gente, para ter uma família bem-sucedida, com base forte, com base firme, vocês acham que é no amor? Vocês acham que é no sentimento? A base forte de uma família é Deus. A base forte de uma família é Deus, irmãos. Porque eu amo a minha esposa. De paixão. Eu tenho um carinho muito especial por ela, a Rúbia. Vocês viram aí no Instagram que eu fui passear de bicicleta com ela ontem? Gente, ontem foi bom demais. Fui até Santa Amaro de bicicleta. No leito do rio, misericórdia, eu vi ali, foi... Mas é bom demais, sabe? E foi bom, a gente senta, conversa, bate um papo, hein, Paulo? Não tá os filhos ali para toda hora distrair a conversa, mas foi muito bom. Mas o amor não sustenta uma família. O sentimento não dá garantia de que sua família vai prevalecer. E isso em relação à esposa e em relação aos filhos. Você tem que amá-los. Eu não estou falando isso que não é para amar. Você tem que ter sentimentos. Mas a base é o quê? É Deus. Princípios, o quê? Pétreos. Princípios preceituais que nos ensinam como cuidar de uma família. Tá certo? É lógico que nós... e quantas vezes nós nos deparamos aí com pessoas que falam, puxa, eu amava tanto fulano e acabei separando. Não é? Não sustenta, não tem garantia. Na primeira tempestade, na primeira avalanche, na primeira briga dentro de uma casa, você acaba separando e vira uma coisa comum. E não é isso que se trata. Esse é o segundo pilar, né? Tem um outro pilar, que é o terceiro pilar. Nós falamos do primeiro, que é o casamento de um homem com a mulher, o segundo é o casamento, e o casamento, ele é uma outra expressão aqui, monossomático. No grego significa o quê? Que é uma soma, viu? Quando fala, referência de novo a Gênesis 2:24. O casamento, ele é monossomático, ou seja, a soma da mulher com o homem. E no grego traz essa palavra monossomático, que é uma só carne. Um só relacionamento, uma só pessoa. Esse é o terceiro pilar. Então, o casamento é um homem e uma mulher. O casamento, ele é monogâmico. E o casamento, ele é monossomático. Ou seja, esses três princípios, esses três pilares, norteiam um casamento à luz da Bíblia. É isso. Tá? E aí, a gente vai para a Bíblia e observa que os preceitos estão todos alinhados ali com a vontade de Deus. Mas quem desvirtua os preceitos é o próprio ser humano, é as próprias famílias, são os próprios patriarcas que tiveram diversas mulheres, que fizeram algumas mulheres eles falam de concubina, mas na verdade eram serventes, né, que trabalhavam ali. Sabe que Salomão fala que dessas 1000 mulheres ele não se encontrou com nenhuma no sentido de ter um ponto de conexão? Olha só.
como 1000, ele não teve um ponto de conexão com nenhuma delas, assim, exatamente, é claro. Ele teve relacionamento sexual e tudo, mas ele, ao falar, ele fala que não teve um ponto de, um foco, algo que marcasse ele. Mais uma vez mostrando que a mulher, uma única mulher, com a base que é Deus, né? Essa coisa da base, Deus, é muito importante, sabe? Tem até a ilustração do construtor, não é? Quem é que constrói uma casa sobre areia? É muito falado isso nas igrejas, né? Constrói sobre a rocha, quem é a rocha é Deus. Até nas histórias infantis, né? Tem a história dos 3 porquinhos. Eu adoro aquela história, até hoje gosto da história dos 3 porquinhos. Do lobo mau que vai lá, assopra a casinha de palha e destruiu. Sabe, Cido? É isso. O outro porquinho fez a casinha já de madeira, mas mesmo assim não estava tão resistente. Mas teve um outro que fez em cima de uma rocha. Estou trazendo aqui essa história infantil, mas é bem isso que se encaixa, né? Tá certo? 3 pilares que norteiam o casamento à luz da Bíblia, nos princípios bíblicos. Vamos para o texto, Osmano. Eu vou acabar agora em 5 minutos, hein? O texto, né, que é um outro aspecto. Esses 2 salmos, eles nos mostram 4 fases numa família com Cristo. 4 fases. A primeira fase está nos versículos 1 e 2, o casamento. O que diz o versículo 1 e 2? Deixa eu voltar aqui. Versículo 1 e 2. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, no casamento, se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se o Senhor não for o líder, master do seu relacionamento, em vão. Não serve para nada o que você fazer na sua casa. É isso que está dizendo aqui Salomão no versículo 1. E aí eu trago o pensamento seguinte: 2 jovens que vão se casar, eles deveriam pensar assim: nós não vamos construir uma casa, nós vamos construir um lar. E esse lar, ele tem que estar em conectividade com os princípios bíblicos. Sabia? E aí eu trago essa conectividade para os jovens cristãos. É uma coisa que tem caído um pouco na banalidade. Quando eu falo banalidade, são os casamentos mistos. Eu sou o Osmani, uma pessoa muito tranquila em relação a questões, digamos assim, do politicamente correto, disso, daquilo, outro, mas eu não abro mão dos princípios bíblicos. É evidente que dentro da igreja, dentro do cristianismo, tem pessoas com segundas intenções também. E que casamentos acabam não dando certo. Mas a probabilidade de um casamento misto, ou seja, a gente tem uma expressão no meio cristão, é o casamento, como que é, Hélio? De um homem cristão com uma mulher que não é cristã, ou vice-versa, é um julgo desigual. Obrigado. Quem foi que falou? Esse Gilmar tá bom de Bíblia, hein? Muito bem, Gilmar. Então é isso. O julgo desigual, viu? O julgo desigual, ele tem uma pesquisa que fala, né, que 75% desses casamentos não dão certo. Como assim 75%? Porque o homem ou a mulher que estão na igreja, eles têm princípios bíblicos, eles têm fundamentos bíblicos, eles têm ensinamentos preceituais da palavra de Deus, certo? E quando se depara com um relacionamento misto, né, com uma pessoa que não é crente, com uma pessoa que não é verdadeiramente cristão, tem outros pensamentos. Osmani, mas veja bem, eu vou casar porque eu vou trazer ele para Cristo. Beleza, case.
Você gosta? Eu amo, beleza. Ah, Osmane, eu a amo. Ah, Osmane, eu o amo. Beleza. Mas o preceito bíblico é o quê? De você ter uma mesma comunhão, um mesmo relacionamento. Então, pesquisas mostram que 75% não dá certo. Seria mais ou menos você estar na ponte aérea, você morar no Rio de Janeiro, e você pegar um avião, um avião em Congonhas e descer lá em Galeão. Descer lá no Galeão e alguém falar assim, olha, 75% desses voos que vai de São Paulo para o Galeão vão cair. Eu me arriscaria em pegar um voo desse? Você arriscaria? Gilmar, você arriscaria pegar um voo desse para ir lá para o Rio? Sendo que a pesquisa fala que 75% vai cair? Não. Né? É coerente. Então, eu estou trazendo isso, que as pesquisas falam isso. É claro que dentro do casamento de dois cristãos, também tem, mas é menor, viu? Eu não estou sendo uma pessoa, como que diz, tapada, vedada, né? Vendada. Eu estou sendo assim, à luz da Bíblia. Então, um casal ali, como diz no começo, né, do Salmo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É nesse sentido. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É a mesma coisa. É Deus que guarda, né, o casamento. Aqui é exemplificativo aqui. Vamos lá, continuando. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Inútil. Já viram como é que é? Quando dois casais se casam? Olha, nós vamos trabalhar, nós vamos ganhar dinheiro, porque a gente vai construir isso e aquilo, né, Lindalva? Tem gente que tem esse pensamento. Ah, não. Só vou ter filho daqui 10 anos. Ou daqui 15 anos. Por quê? Eu preciso ganhar dinheiro. Para comprar isso, para comprar aquilo, a pessoa está sendo o quê? Dando valor ao ter. E não ao ser. E aí trabalham assim, ó. A moça trabalha das 2 às 10 da noite. O rapaz trabalha das 6 às 2. Então, se vê em muito pouco. É ou não é? Se vê em muito pouco. Não, mas vamos ter que trabalhar para ganhar dinheiro. Aí trabalham 10 anos nesse regime de trabalho. Aí chega 10 anos, um não conhece o outro. Porque trabalharam em horário diferente. Correram atrás do ter e não do ser. Aí quando chega nos 10 anos, fala, não vamos casar não, porque você pensa diferente. Mudou tudo. Em vão o quê? Trabalharam. Comeram apressadamente. Não é? O texto fala isso. Que o quê? Inútil vos é levantar de madrugada. Levanta de madrugada naquela correria, tem que fazer isso. Né? Inútil vos é levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão penosamente que granjeaste. Irmãos, o trabalho que teve tudo aquilo não funciona, não se aplica. Por quê? Porque não deram valor ao ser. Tem um relacionamento, eu sou favorável que o casal, quando casa, independente do que tem de patrimônio, se tiver que vir filho, já venha logo e já sai da casa do pai, pelo amor de Deus, não fica na casa dos pais, que tem a mania de fazer puxadinho, não é? Casar, vamos fazer um puxadinho aqui, irmãos, não é bom nem para o pai, não é bom nem para o filho, não é bom nem para a nora, porque assim, quando a nora dá um esculacho no marido, falar um monte para o marido, a sogra vai ficar toda virada, morando, ali próximo. Meia hora de conversa lá do casal, já se acerta e a sogra fica com raiva. O resto da vida. É bem isso. Então, isso aqui é um princípio meu, tá? Casou? Sai fora da família, sai da parentela, vai, aluga uma casinha, vai morar distante, porque vocês estão constituindo uma nova família. Jovens, né? Porque aqui a maioria já são casados.
É nesse sentido. Então, essa é uma fase do casamento, né? Tenho mais 2 fases, e eu acabo já, mais 3. E ainda nessa fase inicial aí, de 1 e 2 do Salmo 127, muitos desses casamentos acabam nos tribunais, não é? Acabam na justiça, porque os dois construíram patrimônio naquele período, né? Não teve filho, às vezes teve, mas não privaram pelo ser. Então, eu aconselho, privem pelo ser, pelo relacionamento, pela interação, pelo cuidado, não é? Agora, segunda fase está aí nos versículos 3, 4 e 5, que é a chegada dos filhos. 3, 4 e 5, me acompanha aí. Versículos 3, 4 e 5. Vamos lá. A herança do Senhor são os filhos, certo? É seu. Você trabalhou para ter os filhos? Irmã Lindalva, seus filhos é seu, não é uma herança? Ah, viu aí? É herança de Deus. O que é uma herança? Alguém sabe? Pode falar. Hã? Algo para cuidar. É isso, herança. Quando você recebe uma herança, você não trabalhou para nada disso. É ou não é? Provavelmente seu pai trabalhou, sua mãe trabalhou, alguém, né, te deu. É uma herança, tá? Que você vai usufruir dessa herança, mas essa herança não é sua. Essa herança, no caso dos filhos, é de Deus. Eu tenho uma frase, algo que, eu não tenho netos ainda, eu sei que a maioria aqui, alguns já têm, mas eu tenho uma frase, sabe, na hora do casamento, de entregar a filha para o marido, não tem aquele negócio do pai ir lá, e não fala nada do pai, né? Vai lá, bonitinho, entrega para o genro, né, o futuro, que é genro, o cara já pega, já beija, já abraça, e o pai volta todo. Comigo não vai ser assim, não. A dona Emily e a dona Giovana já sabem. Não é? A herança, os filhos não são herança de Deus? Não é? Então, comigo vai ser assim, quando eu chegar lá para entregar minha filha, né? Porque é toda uma preparação o casamento, gente. É buffet, é não sei o quê, é arrumação, é quem vai pregar, se é o Hélio, se é o pastor, é não sei o quê, é a segurança, quem vai cuidar do estacionamento. Olha, festa boa, hein? E a chácara já alugou, e o cartão já parcelou. É muita coisa para o pai chegar e sair assim. Gente, como é que vai ser assim, ó? Quando chegar na hora de eu entregar a moça, eu vou falar, ó. A frase vai ser, ó. Toma, é sua. Cuida, é minha, viu? Toma, é sua, cuida. É minha, viu? Porque é uma herança, é assim que Deus faz com nós. Ó, toma, Hélio, um filho. Você vai ter um filho, já. Toma, cuida. É seu, viu? Mas é meu também. Os filhos são herança de Deus. E você precisa cuidar bem deles. Tá? Então, minhas filhas já sabem. Quando eu chegar lá no altar para entregar, toma, viu? Presta muita atenção, toma. Cuida, viu? É sua, mas é minha, viu? Entenderam? Porque é herança. Ele está recebendo uma herança. Aí nós temos a questão do versículo 2. Não vou estender muito. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Está falando dos filhos, tá? Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Quem é que cria filho para vocês mesmos aí? Ninguém. Vocês não criam filho. Primeiro, filho é herança de Deus. Deus fala assim, toma, é seu, cuida, viu? É meu. Deus fala isso. Mas os filhos são o quê? Como flechas. Você cria para quem? Para Deus. E para a vida. O que é uma guerra? Já viu como é que é os guerreiros? Quem assistiu o Viking aí, as guerras, eu gostava de assistir a série dos Vikings. Mas é assim, tem os flecheiros, né?
E na frente dos flecheiros tem os caras com escudos, né? Atrás lá tem os caras com espada. Mas do outro lado tem a mesma coisa. Aí o primeiro lance é o quê? Atirar as flechas. As flechas voltam para o guerreiro? Não. O objetivo é atingir o outro lado. Assim são os filhos. Você cria os filhos para a vida. Você cria os filhos para Deus. Então você precisa instruí-los eles bem. Porque você atira os filhos, eles chegam lá, eles têm que estar preparados. É isso que está falando o texto. E eu vou adiantar. Então, nós temos aí uma quarta fase. Vamos lá para o Salmo 128, do 1 ao 4. Salmo 128, do 1 ao 4. Estou quase acabando. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Certo? Está falando de quê? De pessoas que andaram bem com Deus, que começa bem e continua bem nos relacionamentos, dos princípios bíblicos, de Gênesis 2, 24, princípios pétreos, que lê a Bíblia com a família, de forma de uma leitura preceitual, buscando entendimento. É isso, bem-aventurado é o homem, a mulher, que cria sua família dessa forma. O versículo 2 fala da integridade, né? Que será feliz, pois comerás do seu próprio trabalho. O que é isso? Está falando que todo mundo é rico nas famílias? Não, está falando que as pessoas trabalham. E precisam comer bem daquilo que você produz. Gente, eu conheci um cara lá em Minas Gerais, o cara era fazendeiro, Vanuia deve conhecer. O cara tinha metade da cidade era dele, de aluguel, e metade da comarca da cidade era dele de fazenda. Mas era um miserável. O cara não viajava, o cara não ia no restaurante. Os filhos desse camarada ficavam esperando alguém oferecer alguma coisa para comer lá no colégio. Isso não pode acontecer dentro de uma família que tem princípios cristãos. O fruto do seu trabalho é para usufruir dele. Você sabe que no começo eu tinha um pouco dessa coisa, sabe? De querer comprar isso, querer comprar aquilo, de querer guardar aquilo, de querer fazer isso. E eu fiquei pensando, um dia eu vou chegar para um camarada lá no altar e vou falar, ó, toma, é tua, cuida, é minha, mas ele vai gastar meu dinheiro. É ou não é? Usufrua daquilo que você trabalha. Pegue sua mulher. Cido, pega a Nélia, faz uma viagem com ela e com a filhota aí. Vai no restaurante. Está sobrando? Vai. Não vai colocar no cartão de crédito se tiver também em vermelho lá, né? Mas se tiver com grana, gente, é bíblico. Né, Gilmar? Usufrua daquilo que Deus te proporciona, do fruto do seu trabalho. Porque senão, você vai ficar velho. Você vai ficar doente e você vai chegar aos 70, 80, 90 anos, achando, com aquele pensamento quando tinha 30, que ia ganhar dinheiro para ter uma vida tranquila com 70, 80, você vai gastar com remédio, com plano de saúde, que está caro que só. É isso. A Bíblia nos ensina que você tem que usufruir daquilo que Deus te dá, do fruto do seu trabalho. Não é esbanjar, não é isso que eu estou falando. Né? Proporcione isso à sua família. Tem mais. Versículo 3. Deixa eu ler o versículo 3. Vamos lá. Tua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera. Os teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Tem dois princípios aqui que eu vou falar. A tua esposa... Isso no casamento. Tudo aqui é casamento, é família, viu? Instituição de Deus, projeto de Deus. Olha como é que Deus é maravilhoso. Fez tudo certinho. A tua esposa, no interior da tua casa, será bênção. Você sabe que você, mulher, eu vou agora do lado das mulheres, você é uma pessoa abençoadíssima, que Deus colocou algo maravilhoso na sua mão. Você, dentro de uma família, você tem o poder de agregar os filhos, agregar os netos. Você tem esse poder.
que não é seu, é vindo de Deus. Quer ver um exemplo? Um casal, beleza, separa. Homem e mulher, tem 50 filhos. Não, exagerei, né? Tem 10 filhos. Continua exagerado. Mas o homem separou e ficou só a mãe, só a mulher. Essa mulher consegue manter esses filhos tudo junto, tudo agregado, tudo dentro de casa, tudo trabalhando, tudo ajudando ela, tudo ali apoiando. Sozinha, essa mulher consegue fazer isso. Agora, deixa eu ver se a mulher sai fora e deixa o homem com esse monte de filho. Gente, dispersa tudo. É cada um para um lado. Olha que bênção que Deus colocou. A Bíblia está falando, isso aqui é preceito bíblico. É a palavra de Deus. A tua mulher tem o poder de agregar. É bênção dentro de casa. E outro preceito. Os filhos... teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Gente, tem um ponto muito importante aqui, que nós falamos até mais cedo aqui. É a mesa. Viu? Dentro de um casamento, dentro de uma família. É muito importante as refeições serem na mesa. Parece brincadeira e coisa arcaica, mas isso é importante, sabia? Na hora da refeição, sentar junto e comer. Hoje há um procedimento muito errado na sociedade. Um faz o seu pratinho, vai para a televisão, o outro pega o celular, vai comer com um prato lá embaixo, o outro vai para o quarto, o outro vai tomar café separado, ninguém mais senta na mesa. Tem mesa na sua casa? Para que serve? Não é para reunir a família? É para isso. Lá em casa eu brigo, gente. Não tenho vergonha de falar isso. Eu sento na mesa, na cadeira, né? Eu sento na mesa, meus irmãos, e falo, gente, vamos sentar aqui, vamos conversar, e de vez em quando vai lá um e pega o celular. Não dá para ver isso aí depois? O que você está vendo de importante aí? Eu já ponho o olhão lá, TikTok. O que está vendo de importante? YouTube. O que está vendo de importante aí? Instagram. Meu, meia hora, vamos conversar. Sabe por que é importante a mesa? Um filho briga com o outro, e quando chega na mesa, ele é obrigado, a mesa é o quê? Quadrado ou redondo, ele é obrigado a estar de frente, ó. Ele vai olhar no olho daquele com quem ele teve uma discussão. E ele vai fazer as pazes ali, vai se apaziguar. Mesa é lugar de alegria, mesa é lugar de comer, mesa é lugar de satisfação, mesa é lugar de contar história, mesa é lugar de ler a Bíblia, mesa é lugar de dar risada, mesa é lugar de honrar a Deus, mesa é lugar de glorificar a Deus. A mesa é importante dentro de um casamento, dentro de uma família. Prestem atenção nesses princípios. Gente, não se deixem, não nos deixamos, vamos falar de uma forma geral, não nos deixemos nos levar por essa nova forma de viver da sociedade. Retornem aos princípios bíblicos. Agora é hora de parar. Tá certo? É assim que é. Estou acabando, só uma paciênciazinha que eu estou terminando. Tá bom? Ai, meus irmãos. Mas é isso, irmão, princípios bíblicos. E tem aqueles que não têm filhos, né? Eu sou super favorável à adoção. Adotem filhos, se for o caso, gente. É você dar amor, né? Eu tenho vontade de adotar filhos lá em casa. Pelo menos mais um, né? Mas a Rúbia fica meio assim. Mas é claro, se puderem, né? Porque nós todos somos filhos de adoção de Deus. É ou não é? Porque às vezes a gente fala assim, eu não tenho filhos, mas eu vou, não sei o que eu vou fazer. Gente, tem tanta criança que precisa de amor, de carinho. Não estou falando assim, eu estou falando um pensamento meu, sabe? Às vezes a gente faz tanta coisa por um animal, eu tenho meu cachorrinho em casa que eu adoro, mas a gente faz tanta coisa, e você não faz, ajuda uma criança órfã, né? Teve até um pastor outro dia que pegou de missões aqui, que tem aquela coisa de adoção temporária. Nossa, eu achei muito bacana aquele projeto. Até coloquei meu nome lá. Não é? Porque somos filhos de adoção de Cristo, de Deus.
por Cristo, não é? Tá certo? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força para investir em nossa família, que Deus possa nos dar meios de que nossa família seja diferente na sociedade, que seja um exemplo na sociedade. Às vezes eu sou meio sonhador com isso, sabe? E precisa ter isso, a gente sair da mesmice, daquela perspicaz, daquela coisinha, Você precisa dar tem que fazer a diferença. A sua faz, Osmane? Eu tento. Irmão Osmane, mas minha família, você precisa ver, é chata. Mas é a sua família, filho. Não quer trocar com a minha. Tente de cuidar dela, tente ajudar ela, busque, peça a sabedoria de Deus, princípios bíblicos, e é isso. Amém? Eu falei muito, gente, me perdoe, tá bom? Eu sei que depois a minha irmã vai falar assim, você falou que era 11 horas, é 11h25. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, ó Deus, por este momento com meus irmãos. Que possamos, ó Deus, cuidar das nossas famílias, de forma, ó Pai, a observar os Teus princípios, os Teus ensinamentos, a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos ajude. Que essa sensibilidade seja sempre vinda do Senhor. E que cada integrante da família possa executar o seu papel de forma aprazível, de forma agradável ao Senhor. Nos ajude, cuide de nós. Nós te oramos e agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.